Existe uma palavra em Brasília que vale mais que qualquer lei aprovada. Não é sim, não é não. É silêncio. O tipo de silêncio que custa bilhões. O tipo que protege quem não pode ser votado e condena quem não pode esperar. Você elege 81 senadores. Eles escrevem as leis. Debatem, brigam, negociam. E então, um único homem decide se aquela lei existe ou não, sem votar contra, sem votar a favor. Ele simplesmente não pauta. E o Brasil espera. Não é caos, é cálculo. Cada adiamento tem uma justificativa técnica. Cada engavetamento tem um protocolo. Mas quando você junta todas as peças, quando você olha de cima, o padrão aparece. E o padrão tem nome. Eles chamam de prerrogativa, de regimento, de protocolo. Nós chamamos pelo que é: o poder de fazer o Brasil parar, sem deixar impressão digital. O que você vê na TV é o palco. O que decide o seu futuro acontece no bastidor, onde não tem ata e quase nunca tem nome. Hoje, a gente vai mostrar quem ganha com o silêncio. Você não foi censurado. Você foi despautado. Bem-vindo ao bunker. Existe um homem no Brasil que tem o poder de decidir que uma lei não existe sem votá-la, sem rejeitá-la, sem nem discuti-la. Ele simplesmente não pauta. E o Brasil espera. É ou não é? Sim, mas todo presidente de casa legislativa tem essa prerrogativa. Isso está no regimento. Não é crime, é protocolo. Protocolo, não é? Perfeito, não é? Perfeito protocolo, não é? Pronto, tá bem. Nos próximos minutos vamos mostrar-vos, não é, como esse tal do protocolo pode ser a arma mais eficiente do poder atual em Brasília, sem deixar qualquer rastro, sem deixar impressão digital, não é? Lá vou eu defender o indefensável. Vamos estabelecer o campo. Davi Alcolumbre é o presidente do Senado Federal, cargo eletivo, Sim. escolhido pelos próprios senadores. Ele controla a pauta, ou seja, ele decide quem entra em votação, quando entra e, implicitamente, o que fica de fora. Qual é o problema disso? O nosso querido... Qual é o problema disso? O nosso querido dançarino do Amapá. Bailarino, cara. Bailarino. E esse controle não é marginal. É um controle total. E aquilo aprendeu bem com o Sarney, não é? Sim. Nenhuma matéria no Senado vai a plenário sem o aval do Presidente da Casa. Nenhuma. Não vale a pena. Podem espernear que não... Tá, mas... Tá bom. Certo. Não vou discordar de você. Mas vamos ser justos. Esse poder existe para garantir o quê? Uma certa ordem. Uma negociação entre os líderes, evitar que pautas sem consenso vão gerando crises políticas. E isso é uma função até institucional. E aí que não pode ser ignorada. Sim, concordo. Não pode ser ignorada. Concordo com a função, não é? A questão não é a existência do poder. É o padrão do uso dessa força, né? Quando tu observas quais pautas somem e quem são os favorecidos pelo sumiço, começa a aparecer uma lógica que vai além da tal prudência institucional, não é? É aí que a crítica se instala. Já começou. Jornalistas, juristas e parlamentares da oposição têm levantado repetidamente que pautas específicas com impacto direto em investigações, em nomeação, em regulação econômica, são as que menos avançam. Infelizmente. Infelizmente.
É indefensável. É indefensável. Não é acusação. É apenas e só uma observação. É uma observação que é repetitiva. É documentada em atas. É noticiada. É confirmada pelo calendário legislativo. Então a pergunta que qualquer jornalista tem feito, cui bono, não é? Que é muito bonito. Quem se beneficia com as táticas do bailarino Alcolumbre? Agora quem vai pro teatro sou eu. É. O Senado tem uma fachada Tem uma fachada, né? construída. Sessões solenes, discursos, votações, transmitidas ao vivo. Sim. Transparência formal. Ótimo. Do ponto de vista de estética, fica lindo. Democrático. Democraticamente. Parece impecável. Tudo certinho. Tem um cara que ganha lá 14 contos pra botar água. O cafezinho, né? O outro. É teatro. Nada mais é do que o teatro. Né? O que o nosso inscrito vê é o palco. O que importa é o que acontece nos bastidores, naquelas reuniõezinhas malandras, né? No colégio de líderes, nas negociações nos bastidores, nos corredores, né? Nas salas fechadas, nas ligações que ele recebe e não recebe e que não aparecem na ata. É ou não é? Tá, mas o palco também é real. Vamos dar a César o que é de César. Leis são votadas. Poucas. Emendas aprovadas. Poucas. Ministros são sabatinados, né? Poucos. O Senado funciona. O Messias caiu agora. Funciona. Ninguém sabe por quê. Funciona. Isso tem responsabilidade dos 11. Funciona para certas pautas. Os 11. Aquelas pautas que convém, né? Os 11. A questão é qual é o critério da seleção das pautas? Porque determinadas votações andam em velocidade de canhão, rocket, né? E outras levam meses, anos, décadas sem sequer entrar na ordem da pauta do dia. Não é? É isso que é estranho. Não é? Bom, vou pular pro teu barco. Vamos lá, vamos dar exemplo concreto e público. Sem especulação. Sempre. Sempre sem especulação. Indicações para tribunais superiores que ficam meses sem sabatina, nem são agendadas. Exato. Era um acúmulo de processo e uma instabilidade, uma incerteza jurídica braba. E por que é que isso importa? Porque um tribunal sem quórum, ou o tribunal, neste caso o STF, se der um empate, favorece sempre o réu. Não é? E aí tu travas o tribunal. O processo para, o processo não tem nexo, porque vais dar vitória ao réu, e o processo parado pode ser interessante para quem está sendo investigado nestes últimos anos. Ou para quem tem aliado sendo investigado. É isso que eles estão sempre a jogar. Não é? Tá, vamos lá para o segundo exemplo. Vai. Fala. PECs e projetos ligados às regras de uso da terra. Sim. Regularização fundiária, isso aí dá um rolo do caramba. Marco do agronegócio. Pautas que impactam bilhões e que envolvem grupos com forte presença no Senado. Algumas avançaram rápido, conveniente, outras não. O que é conveniente avança. Cadê as bancadas? Onde é que estão as bancadas? O que é conveniente avança rápido, não é? O terceiro qual é que foi? Foi projetos de fiscalização de gastos públicos, de transparência de emendas parlamentares e de controle de indicações políticas em certas estatais. Aquelas estatais que estão dando uns prejuízos grandinhos, não é? Esses projetos têm um padrão curioso. Aparecem, ganham manchete e desaparecem da pauta assim. Não é? Coincidência. Não é, eu não digo que é só coincidência, é conivência também. Coincidência talvez porque quando a coincidência ela se repete como um padrão que é estabelecido ao longo destas décadas, né, ela deixa de ser coincidência. E virou praticamente quase uma blindagem do sistema. O sistema continua a trabalhar da mesma forma. É aquilo que a gente fala. O absurdo se normaliza quando acontece devagar. Exatamente. Ou seja, se o Senado travasse tudo de uma vez, seria um escândalo. Aí caiu o Carmo e a Trindade, não é? Travando em doses homeopáticas vira uma rotina, não é? Eles vão jogando conforme vai entrando, aquela a gasosa, né? Tá, vamos lá. Cafezinho, né? Vamos tentar ligar os pontos. Nós temos 4 fatos. Normalmente a gente tem algumas coisas para falar. Aparentemente isolados. Só que uma indicação para o tribunal atrasada, 2 projetos de transparência de emendas engavetados, 3 votações sobre controle de estatais adiadas
E o quarto é o pior de todos, investigação em curso que depende da regulação que o Senado ainda não aprovou. Parece que o caso normal de uma casa com mais de 83 senadores. Vira caos. Mas, nesse caso, não seria aquele caos que a gente está a pensar. É o que nós chamamos de algoritmo do congelamento. Ou seja, o Senado criou um congelamento. Cada adiamento, isoladamente, tem justificativa técnica. Falta de consenso. Falta de consenso, necessidade de mais debate, agenda cheia, que os caras trabalham muito para caramba. Sim. Mas o efeito agregado é sempre o mesmo. Decisões que poderiam mudar a correlação das forças não são tomadas. Não são tomadas. Ou seja, os caras passam por cima e sacodem a água do capote e deixam andar. Não é? Você acaba dizendo que, de uma forma ou de outra, o adiantamento não vai dar resultado mesmo. A política vai ficar do mesmo jeito. Exatamente. Ou seja, não decidir uma decisão, manter o status quo da escolha, né? Que é mais conveniente, e quem mantém o status quo mantém o poder que o status quo distribui. Ou seja, tem aquelas compensações, né? Aí o bailarino lá do Amapá está com o centro desse diagrama, porque ele é quem opera o mecanismo. O operador do Senado, né? Não necessariamente porque quer destruir o Brasil. Sim. Mas porque o mecanismo mantém relevante, é negociável e é necessário. E esse é o ponto mais importante, né? O poder legislativo não se mede só pelo que ele vai aprovando ao longo dos tempos, né? Ele mede-se por aquilo que ele vai impedindo, né? Aquilo que ele vai conseguindo barganhar. E quem controla o impedimento controla todo o jogo. Quem controla o congelamento controla todo o jogo. E o bailarino do Amapá ele é hábil nesse aspecto. Bom, temos um dado público que ilustra isso. O número de matérias retiradas de pauta, cara, de ofício, pelo presidente do Senado, em determinados períodos, supera o número de matéria retirada por pedido dos próprios autores. Incrível, não? Isso está em ata, velho. É público, é documento aberto. Lá das atas, tá? Exatamente. Cada ata fala, fulano não queria sair, ele tirou. Pá, e o que é que esses números dizem? Aí que a iniciativa do bloqueio não vem dos senadores, não é? Não. Vem da presidência. A mesa decide o que o plenário não decide. Ou seja, eles estão a passar por cima do quórum dos senadores. Tá, se o problema está identificado, qual é a solução mais óbvia? A mais óbvia é... Os senadores pressionam o colégio de líderes? Os senadores força a pauta? O STF interfere se houver omissão? Inconstitucional? Não, o STF não tem nada... O sistema tem algum freio, cara? Como é que nós vamos frear isso aí? Esses freios existem no papel. Na prática, cada um deles tem um grave problema, não é? E pronto, é ter pressão, não é? É ter pressão. É haver pressão, não é? Pressão dos senadores que são, vamos dizer assim, um pouco mais corretos nesse processo. O problema é que para pressionar precisam da maioria. Para ter maioria precisam de articulação. E para articular precisam do quê? Negociação. Cafezinho, né? E o cafezinho custa caro. Quem controla a negociação? O presidente do Senado. Bailarino. Então vira quase um círculo fechado, né? É um círculo fechado. Colégio de líderes, é ali que tudo acontece. Onde tudo se negocia, nessa reunião informal, sem qualquer votação, sem qualquer maioria dos senadores, sem ata pública. O presidente convoca, preside e interpreta o resultado. Não há mecanismo formal de obrigação e isso tudo passa batido. É ou não é? E surge novamente o STF. É claro. Porque a omissão inconstitucional vai direto para lá. Sim, a omissão inconstitucional, isso já foi tentado. Vota, não vota, o STF que resolve. O STF, em geral, ele resiste, tem resistido menos, né? a intervir no legislativo e devia-se separar dos poderes, né? Quando interfere,
começa a gerar uma crise institucional, não é? Então, ninguém quer isso. Então o mecanismo de controle externo também começa a travar. É ou não é? E aí todas as saídas passam pelo mesmo gargalo. Olha lá. Isso é que é a tal armadilha perfeita. De novo o rato correndo. Olha lá. O sistema foi desenhado, não necessariamente de forma consciente, na altura, não é? Naquela época, não é? Sim. Para que o poder de pauta seja praticamente incontestável, não é? Por dentro, não é? A única saída real é a tal pressão pública, a pressão dos senadores. É que só existe quando as pessoas sabem o que está acontecendo. E Sim. Como a gente nunca sabe o que está acontecendo... Sim. Aí é que é o problema, não é? A gente volta à pergunta do começo. Quem ganha com o silêncio? Essa é que é a questão. Quem ganha com o silêncio é quem, por exemplo, tem processo parado no STF. Quem tem aliado em cargo que dependia de votação, por exemplo. Quem tem contrato vinculado à regulação que ainda não saiu, por exemplo. Quem tem emenda sem escrutínio até o momento. É uma lista longa, não é? E alguns desses nomes aparecem com frequência nos bastidores das reuniões ou das pautas foram para baixo do tapete, não é? Porquê? Porque é conveniente. Há muitas coisas envolvidas, há muitas verbas envolvidas, há muitas instituições envolvidas, então... Tem muita representação, né? Então é a armadilha do sistema representativo. Você vai eleger alguém para decidir. E esse alguém decide não decidir. E não tem crime nisso, é uma prerrogativa. Prerrogativa é a palavra mais elegante, né, para descrever um bloqueio que ninguém consegue nomear oficialmente. Para não dizer outra coisa. Né? O Brasil fica em espera e a espera, a gente começa a ver que ela tem os seus donos. É os donos. Né? Existe, como a gente fala sempre, existe sempre uma solução técnica. Uma só é o bastante, não é? Mas que é quase sempre politicamente impossível no Brasil. É ou não é? Você pensa em qual? A solução técnica que poderia ser a mais ajustada seria qual? Tirar o poder de pauta das mãos de uma única pessoa que tem tanto poder concentrado. Criar um sistema de agenda compartilhada, com votação entre líderes, atas completas, publicadas em 24 horas e prazo máximo para qualquer matéria, ficar sem votação depois dela ter sido protocolada. E isso existe em outros parlamentos internacionais. E funcionou, funcionará. Só aqui é que parece que é difícil. As pessoas concentram muito poder numa só pessoa, não é? Comenta aí, é porque isso é possível aqui? Porque quem teria de aprovar essa mudança é exatamente quem perderia o poder. E o bailarino ele não quer, não é? Você não convence o carcereiro a abrir a própria cela. Porquê? Porque isso é contra a natura. É ou não é? De novo, gente. Eu entro nesse assunto achando que é mais um debate político e levo pancada outra vez. Sai com a sensação de que o problema não é o bailarino. O problema é o cargo que o bailarino consegue garantir. Que existe de forma que existe, porque convém existir assim. Isso muda a forma como eu vou ler cada manchete de Brasília daqui para frente, para variar e não perder costume. Eu leio toda hora, mas tá tudo errado. E, Cláudio, ainda tem mais uma bomba final. Tem mais? Tem. Ou seja, em 2026, né, haverão eleições. Outubro, haverão eleições. E o presidente do Senado? O presidente do Senado que for eleito para o próximo mandato carregará esse mesmo poder. E se nada mudar nas regras do jogo? Nada muda no jogo. O nome muda, o mecanismo é que não muda. Não é? Então, é mais do mesmo. E o bailarino do Amapá vai passar para quem de direito? Vai lá. Se você viu, fez você enxergar de novo nossos vídeos. Não queria ver sobre como o poder funciona no Brasil? Sai fora. Sai fora. Deixa o seu like. Já derrubaram nós. Estão derrubando nós. Por quê? Porque nós estamos incomodando. Deixa o seu like se você enxergou o padrão, não é? A inscrição é para quem escolheu não fingir que não sabe.
Exatamente. Porque os caras estão passando a perna em nós, pano, escondendo, fazendo tudo. E o compartilhamento é a única maneira, a visualização, o compartilhamento, é a única maneira de vocês espalharem o que é que está acontecendo no Brasil, não é? Não só no Senado, não é? Mas em todo lado, todo lugar, não é? Pensa lá, aqueles dois loucos dentro daquele buraco lá, o que eles estão fazendo lá, que a coisa tá ficando esquisita, o bunker tá começando a incomodar muita gente. A nossa semana e meia de paragem foi uma censura meia boca, não é? Foi desnecessária, mas tá bom, foi bom para acordar, bom para acordar, agora estamos ligeiros. E então, não se esqueçam de visualizar os nossos vídeos para nos dar esse apoio. Nós precisamos de fechar um certo número de horas. Precisamos de mais 500 horas de visualização. Vejam uma meia horinha por dia, só para nos dar essa força. Uma horinha por dia. E no próximo vídeo nós vamos mostrar mais coincidências que se repetem vezes demais, não é? Para serem acidente. Não é? E tem uma coisa. O que nós falamos aqui, nós fundamentamos em documento. Vai lá. A gente não está aqui fazendo proselitismo. Nem achismo, né? A gente sabe o que está acontecendo, porque a gente está pesquisando em documentos. E nos vemos no próximo episódio aqui no nosso bunker, ok? E vamos ver se a gente está no ar. É. Senta o dedo no like.